Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre a revelação no Antigo Testamento. Vamos trabalhar sobre a revelação na época, a partir de Abraão. Esta revelação nos mostra um passo a mais dentro da história de Deus na história dos homens. Então, a revelação na aliança histórica do Antigo Testamento, aliança com Abraão. Nós vimos a aliança com Noé, agora a aliança com Abraão. A pré-história e a revelação nela contida formam o quadro e a premissa para a revelação histórica especial que teve início em Abraão. Abraão é um novo passo dessa história. É a história de um novo início e já passa agora, não mais na revelação da pré-história, mas agora uma revelação especial, que é uma relação de Deus com o personagem Abraão. Estreita-se assim, inegavelmente, um círculo. Parte-se da universalidade da pré-história da humanidade para a singularidade e particularidade de um povo e de seu destino histórico. Corresponde na história de Israel o paradigma tribal, ligado aos pais, os patriarcas. Também o começo desta revelação histórica especial, a chamada história dos pais, tem o seu sentido etiológico. Pretende descrever a origem imediata, a pré-história da história de Israel e o destino desta mesma história, a partir de um dado específico, a história do povo que tem origem em Abraão. Pretende reconhecer e fundamentar como se realizou nos pais a direção, a guia, a escolha, a eleição, a missão de converter os outros. E, antes de tudo, a fé, como fundamento da existência do povo de Israel, em suas origens. Disto nós vamos falar. A revelação iniciada em Abraão tem o feitio de revelação como promessa. Guarda isso. A revelação abraânica de Abraão é uma revelação que é vista através de uma promessa que Deus faz a Abraão. A novidade desta imagem da revelação é de importância fundamental. Da parte do homem, não é o conhecimento que corresponde à promessa. É a fé e a obediência que corresponde à promessa. Promessa supõe história. Entende-se assim a expressão que descreve a figura de Abraão dentro das páginas bíblicas. Ele é o pai dos crentes. Romanos capítulo 4, versículo 16. E todo aquele que verdadeiramente crê, então todo aquele que verdadeiramente crê, seja judeu ou pagão, como diz São Paulo, é chamado filho de Abraão. E é a fé, e não a descendência no sangue, que fundamenta e configura a verdadeira filiação a Abraão, como São Paulo nos fala na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículos 6 a 8, e na carta aos Romanos, capítulo 4, do versículo de 1 a 3. João também fala isso no capítulo 8, versículo 33.
Abrão, tal é o seu nome original. Viveu em Ur, na Caldeia, em meio a um ambiente marcado por alto nível de cultura e intensa religiosidade. A figura mais representativa de tal ambiente é o rei Hammurabi. Segundo opina Guartini, um escritor católico, é possível que o Deus tenha chamado Abraão, conduzindo-o a um lugar solitário, que o tenha separado do mundo e iluminado interiormente, dotando-o de certos conhecimentos religiosos sobre o que Deus é, sobre os meios e caminhos para se chegar a Ele. Semelhantes aspectos caracterizam também a figura de Buda e sua doutrina. No tempo de Abraão, coisa análoga ocorreu na Índia, entre os ascetas brahmanes, dos quais falam os Vedas, a Sagrada Escritura do brahmanismo. Mas na revelação ocorrida em Abraão, há algo diverso. Abraão deixa sua terra, sua cidade, o ambiente em que vivia, e parte para uma terra desconhecida. De fato, capítulo 12, sai da tua terra e vai. Este fato, a escolha e decisão de um homem, nisso está a sua peculiaridade, não deve ser entendido naturalmente. Abraão foi chamado e movido por Deus, por sua vontade, a um apelo seu, ao som da sua voz. Pondo-se sob sua direção, Deus falou. A vida, as ações, o caminho seguido, o destino de Abraão são um sinal de obediência a um aviso e a um apelo que não partiram dele, Abraão, mas de alguém que podia dispor dele, que é Deus, e conduzi-lo onde ele mesmo não quisesse ir. Estamos aqui diante do sinal de um poder que nele agia, que ele próprio reconhecia nos passos de sua vida, que não eram meros fatos, mas sim episódios, pelos quais Deus quer dizer algo, nos quais Deus influencia, pelos quais Deus se mostra e se revela, e através dos quais Abraão realiza sua fé como obediência, como gesto de confiança e de entrega de si próprio. Há uma originalidade da questão do chamado de Abraão, dessa disposição a Abraão de ouvir a Deus e dessa disposição de Deus, através da fé de Abraão, de criar com ele uma aliança. Assim, a Escritura nos descreve esta situação. O Senhor disse a Abrão: deixa tua terra, tua família e a casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Agora vem a promessa: farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome. Tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Em resposta à palavra divina e à sua promessa, consequência, Abraão partiu como o Senhor lhe tinha dito. Gênesis capítulo 12, versículo 1, depois versículo 3 a 4. Esta obediência de Abraão era sua fé. Sua fé era esta obediência, essa disposição para Deus. Daí o elogio da epístola que encontramos aos Hebreus. Foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança. E partiu não sabendo para onde ia.
estava totalmente à disposição divina. É Deus que conduzia a vida de Abraão. Foi pela fé que ele habitou na terra da promessa, como uma terra estrangeira, habitando aí em tendas. Hebreus capítulo 11, versículo 8 a 9. A vida e o destino de Abraão, sua história, enfim, conforme o testemunho da Escritura, só tem significado teológico, isto é, enquanto revelação. E esta apresenta-se como ação divina, Deus que toma a iniciativa, e direção vinda de Deus. Ao agir revelador de Deus, corresponde a fé e a obediência, nas quais se planifica a revelação, sendo aquelas um momento desta. Então, há o momento do agir revelador de Deus e há a resposta a esta revelação de Deus, esse apelo divino, mediante a fé e a obediência. É através dessa realidade que se prepara, então, a aliança com Abraão. A qualidade da revelação e da fé na história de Abraão quer exprimir de modo especial que a revelação e a fé aí aparecem como sinal da promessa e, portanto, de um futuro ainda não atingido pelo homem. Coexistem, por conseguinte, não só com o desconhecido, mas até então em conexão com o improvável, para dizer com paradoxal. Configura-se assim a fé como prova, como absoluto fundamentar-se em Deus. É um lançar-se totalmente em Deus. É um desinstalar. É essa disposição de estar apto para a vontade de Deus e se dispor a essa vontade, não numa atitude de segurança, mas uma atitude de entrega, de fé e confiança. A promessa de um povo e de uma terra feita a Abraão opõe-se, evidentemente, às condições da situação em que ele se encontrava. Ele ia para uma terra que ele não conhecia, não tinha nenhuma garantia, mas simplesmente acreditava e se colocou a caminho. Deslocado, afastado de sua terra, de origem, de sua família, nômade no meio desconhecido, não parecia estar a caminho de dar início a um grande povo. Aquilo que se apresentava não corresponde àquilo que Deus iria fazer com ele. Toda a realidade que era apresentado, mas mesmo essa realidade havia a confiança de Abraão em Deus. Mostra com efeito a experiência que uma família de imigrantes, deslocada de seu ambiente próprio, outra coisa não pode esperar senão o desaparecimento dentro de mais breve ou longo tempo, em meio a um povo estranho. A ordem recebida está, por conseguinte, em contrastes com a promessa. Sai. Ele acredita, a promessa realiza. Entretanto, Abraão crê e segue o apelo que o conduz ao improvável. A promessa parece ainda duvidosa, em face das condições pessoais de Abraão e de Sara. Gênesis capítulo 18, versículo 9 a 15. Parece mesmo de toda perdida, à vista da provação que exige o sacrifício do filho. Gênesis capítulo 22. Justamente por isso é que a fé de Abraão atinge o seu máximo valor. Com a decisão pronta a curvar-se ao desígnio de Deus, entregando-se inteiramente à sua guia e esperando contra toda esperança. Quem nos fala essa questão, essa reflexão teológica, é São Paulo na Carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 18 a 22. Também há outra promessa feita a Abraão: dar-te-ei como herança esta terra.
a terra de Canaã. Gênesis capítulo 15, versículo 7. É submetida a dura prova. Abraão só recebe como sua uma pequena faixa de terra no vale de Manré. E mesmo esta estava constantemente ameaçada. Compreende-se que ele pergunte: mas como saberei que possuirei esta terra? Gênesis capítulo 15, versículo 8. Contudo, acreditou. A revelação de Deus feita a Abraão coroa-se com a aliança, uma aliança estabelecida entre partes desiguais e outorgada ao homem por livre iniciativa de Deus. Esta aliança implica em graça e fidelidade, serve de sinal do que está por aquilo que está para vir, do futuro da promessa. Deus disse a Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Anda na minha presença e sê perfeito. Quero fazer aliança contigo, multiplicarei até o infinito a tua descendência. Gênesis capítulo 17, do versículo de 1 a 2. Também Gênesis capítulo 15, versículo 18. Em sinal desta novidade, resultante do pacto da aliança, Abraão recebe um novo nome. De agora em diante, não te chamarás de mais Abrão, mas será Abraão. Porque eu farei de ti o pai de uma multidão de povos. Gênesis capítulo 17, versículo 5. Segundo a concepção oriental antiga, a mudança de nome significava mudança de missão. Outro sinal e elevação a foros de cidadania da aliança de Deus com Abraão será a circuncisão. Gênesis capítulo 17, versículo 9 a 11. A circuncisão será sinal da aliança e também sinal de que aquele que a traz em si pertence a Deus. A história de Abraão torna-se patente o que seja a revelação histórica especial. Deus se revela na história num diálogo e contato pessoal com uma pessoa, a pessoa de Abraão. E a partir dali começa uma revelação, centrada não só a Abraão, mas também a todos os seus descendentes. Então, na história de Abraão, torna-se patente o que seja a revelação histórica especial. Sua vida, sua missão, os caminhos que segue, suas decisões são palavra, vontade e ação de Deus, que assim se dirige a uma pessoa em particular e lhe revela os decretos eternos da sua vontade. Temos ainda a história de Abraão, protótipo da história dos pais, bem como a estrutura fundamental do agir divino, de seu modo de conduzir os homens e da resposta do próprio ser humano. A história dos patriarcas descreve um modo especial como o povo de Israel, povo de Deus, adquire uma configuração própria e começa então sua marcha na história. Por conseguinte, a história dos pais não é apenas um relato. Ali se trata de uma história de um encontro decisivo, revelador, de Deus com Abraão, depois seus descendentes. Há uma realidade de intimidade, onde a disposição de Abraão é sempre uma disposição de fé, de entrega, de acreditar, embora todas as realidades presentes digam o contrário. Mas ele ainda acredita, porque essa realidade dessa intimidade está sempre disposto a realizar aquilo que Deus lhe pede. Por conseguinte, a história dos pais não é apenas um relato, é também querigma, anúncio.
é profecia sobre o passado, é doxologia, louvor da história, com vistas ao presente. O presente configura-se como fruto da promessa e tira o próprio conceito e de sua missão do agir de Deus na revelação e da fé. A história fundamental do povo de Israel apresenta os mesmos aspectos que se encontram exemplarmente na história dos patriarcas, em especial a história de Abraão. Expressa pelos mesmos sinais e obedece à mesma lei. São as mesmas coisas apresentadas em visão mais ampla. Depois nós vamos continuar, que nós vamos passar para a questão da aliança de Deus com seu povo, a partir de Moisés, aliança no Sinai. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.